Infelizmente, aqui no Brasil, muitas das vezes nós temos que nos contentar com aquilo que a gente pode comprar e não com aquilo que a gente realmente quer comprar. E um exemplo disso, quando a gente traz para a realidade de um setup, é que muitos dos itens do meu setup aqui, apesar dele ser maravilhoso, são itens que não são os que eu realmente queria. E um dos principais exemplos que eu posso dar é que o meu monitor principal não é um monitor que eu queria ter, mas é o que eu pude comprar. E esse é só um exemplo, porque na verdade isso daí se expande para várias áreas da nossa vida, principalmente quando a gente leva em consideração a aquisição de coisas mais caras, como comprar uma casa ou um carro, por exemplo. É comum que a gente compre o carro que a gente pode comprar e não o carro que a gente sonha. Então esse vídeo aqui é um pequeno exemplo de algo que eu comprei, o que eu podia, mas hoje eu consegui o que eu quero. E eu consegui não porque eu trabalhei e conquistei o dinheiro, mas por causa de você que está assistindo o vídeo aqui. Esse aqui é um review que eu estou fazendo para Elements do braço articulado Armstrong. Isso daqui é uma permuta, não é um vídeo pago. Então fica tranquilo que todas as opiniões, tudo que eu falar aqui é baseado na minha experiência e é completamente a minha realidade. Afinal, a minha opinião não está à venda. Bom, quando eu comecei a pesquisar sobre suportes de monitores, eu encontrei basicamente 3 modelos que me chamaram a atenção. A primeira escolha era o Armstrong da Elements, mas que eu acabei não comprando porque era a opção mais cara. No momento quando eu tinha feito a pesquisa, ele estava mais ou menos custando uns R$850, e hoje o modelo duplo do Armstrong está sendo vendido a R$499, enquanto o modelo simples está sendo vendido a R$299. Então, são preços muito mais competitivos do que quando eu pesquisei. E se fosse no momento da compra lá atrás, quando eu comprei o outro braço, isso seria levado em consideração e provavelmente eu teria comprado já o Armstrong da Elements. A segunda opção era o modelo Nimbo 200 da Zinnia, que foi o modelo que eu acabei comprando. E a terceira opção foi o F80N, que a gente comprou aqui para minha noiva, a Paula. Ela usa o F80N, que é um braço único, né, para um monitor só. E eu vou falar um pouco das especificações do Armstrong, que é o braço articulado da Elements, que é o braço que eu queria, mas que eu não pude comprar na época. Quando eu fiz a minha pesquisa, o Armstrong era a minha escolha ideal, simplesmente porque ele é o maior e mais robusto braço articulado em comercialização aqui no Brasil. E ele não é só um braço articulado, ele é um braço articulado com pistões a gás. E o fato dele ser o mais robusto e o maior é muito importante porque a robustez dele vai desde toda a estrutura do corpo desse braço articulado até a capacidade de carga. Então, com o Armstrong, você vai poder usar monitores de até 9 kg. Capacidade essa que nenhum outro suporte articulado em comercialização no Brasil vai conseguir te entregar. Então, desde o princípio, a ideia era eu ter um monitor grande aqui como monitor principal. Então, é muito importante que o seu braço articulado tenha uma capacidade superior ao peso do seu monitor. Assim você vai ter uma margem de folga e vai evitar aí alguns tipos de acidentes que podem acontecer. E é importante que você saiba o peso também, porque geralmente os braços articulados vêm com uma nomenclatura falando qual que é o tamanho máximo do monitor que você vai poder usar nele. Mas na verdade essa informação não é tão relevante, porque existem monitores antigos de 30 polegadas que são muito mais pesados do que monitores hoje de 40 e poucas polegadas, porque a tecnologia mudou e o monitor está muito mais fino e mais leve. Então você saber o peso, a carga que o seu suporte articulado aguenta é muito mais importante do que um número falando o tamanho do suporte. E talvez você que esteja vendo esse vídeo já esteja na procura de um braço articulado, mas se você não está e está só acompanhando o canal, achou o vídeo interessante, eu queria enfatizar que um braço articulado é um item muito importante para o seu setup, porque ele vai deixar o seu setup mais bonito, mais limpo e organizado, mas a função principal que eu acho que o Armstrong vai fazer para você é que ele vai trazer mais conforto e mais ergonomia para você no uso do seu monitor aí no seu dia a dia, seja para trabalho, para jogar ou qualquer outra função que você esteja usando no computador aí. E por que eu estou levantando esse ponto da ergonomia? Simplesmente porque um suporte articulado vai te permitir fazer ajustes de altura e angulação do seu monitor aí na sua estação. E o Armstrong tem uma qualidade que eu não vi em nenhum outro braço articulado, que é um ajuste de angulação e de posição que é baseado numa ball head. Geralmente ball heads é um item que a gente usa na área do audiovisual, que serve para a gente posicionar a câmera em certos ângulos. Então ela é uma cabeça que tem uma bola e a gente vai poder apertar ela para posicionar a câmera na posição ideal que a gente procura no momento da gravação. E por que isso é tão importante? Simplesmente porque nos outros 2 braços articulados que eu tenho aqui em casa, eu não consigo fazer um ajuste fino da angulação do monitor. Uma porque o braço articulado é duro demais, então para fazer esse ajuste fino da angulação é muita força
força que você precisa aplicar, e sempre quando você move de uma vez. Então você não tem esse controle de ajuste fino, que é o mais importante do meu ponto de vista aqui, porque simplesmente pode acontecer de um monitor ou outro ficar levemente torto, e isso daí, para mim, gera um desconforto visual. Não sei no seu caso aí como é que é. Então, com essa ball head, você pode girar o monitor livremente no ângulo que você quer, tanto para frente e para trás. Você pode girar ele em 360 graus e fazer os ajustes aí. Então, como esse suporte aqui ele tem um pistão bem potente e ele tem essa ball head, ele vai ser provavelmente aí o pistão a gás em comercialização no Brasil, que vai te permitir fazer os melhores e mais precisos ajustes aí no seu monitor. E a conexão que fica depois dessa ball head aí é uma conexão no padrão VESA, que é um padrão mundial de furação aí de monitores. Então isso daí vai aumentar gradativamente a probabilidade do seu monitor ser compatível com o braço articulado. Mas se ele não for compatível, fica tranquilo, porque existem adaptadores à venda aí, principalmente no Mercado Livre, para você poder transformar o seu monitor que não tem o padrão VESA para um padrão VESA. E aí mais para frente, quando você fizer um upgrade, você já sabe que tem que ser no padrão VESA, que é um padrão mundial. Além dele ser o braço articulado que aguenta uma carga maior, eu acredito que a construção dele seja a construção mais premium que tem, simplesmente porque ele tem toda a construção dele em alumínio e em alguns pontos só você tem o metal. A parte que é em plástico são só nas canaletas para passagem de fios. Então o Armstrong passa muito a sensação de segurança e o principal, de robustez, para quando você está usando ele no seu setup. Isso sem contar que o acabamento dele é lindo. Ele tem aqui uns adesivos aqui que coloca na onde tem os parafusos do braço, então não deixa aquele parafuso à mostra, que pode ser feio. E ele tem também um logo da Elements, então isso daí traz um pouco mais de originalidade, e tem essa questão do brand design que eu acho bem legal. Lá no site da Elements você consegue encontrar o Armstrong para ser comprado na versão simples, que é para apenas um monitor, ou na versão dupla, que é igual a minha, que você consegue colocar 2 monitores aí na sua mesa. E a dica que eu te dou é, calcula bem aí e veja mais ou menos o posicionamento que você vai querer deixar os seus monitores aí, para você ver se é melhor você comprar 2 suporte simples ou um duplo. Isso porque, apesar dele ter uma amplitude muito boa, ser a maior amplitude no mercado brasileiro, dependendo do tamanho do seu monitor, se você for usar 2 assim, um do lado do outro, não vai dar certo. Ele não vai ter amplitude suficiente para sustentar os 2 monitores um do lado do outro. Além disso, dependendo da altura que você vai querer deixar os monitores, ele não vai ser capaz de deixar os 2 monitores um em cima do outro com um braço duplo. Então, eu te dou a dica de você medir aí certinho qual é a altura do seu monitor e a capacidade máxima de altura do Armstrong, para você ter certeza de que você vai poder manter a configuração que você quer aí. No meu caso aqui, eu consegui fazer a configuração ideal, que eu não conseguia com o meu outro braço articulado, que é deixar os 2 monitores principais centralizados aqui na minha frente e o meu monitor vertical do lado dos monitores de áudio. Isso porque os monitores de áudio têm que ficar direcionados para o meu ouvido. E a forma que eu usava antes, deixava o meu monitor ou a caixa de som, do lado direito, atrás do meu monitor vertical. Então eu só conseguia ouvir bem a caixa do lado esquerdo. Então isso daí atrapalhava a minha percepção de como estava ficando a edição de som dos meus vídeos. Agora com o Armstrong eu consegui deixar da forma que ficou melhor para mim e é muito mais prático de organizar. Além do mais, para limpar aqui o setup também ficou bem mais prático, porque como ele tem uma amplitude maior de altura, eu consigo levantar o monitor e não como eu tinha que fazer antes. No outro braço articulado que eu usava, como ele era menor, eu tinha que colocar o monitor de lado, às vezes girar a angulação dele para eu poder limpar aqui minha mesa. Com o Armstrong eu não preciso fazer isso, dada a amplitude que ele tem, eu consigo só levantar o monitor, que fica muito mais fácil para fazer a higienização aqui do meu setup. Um dos pontos que eu achei mais interessantes e que tem um ar bem mais premium aqui do Armstrong é que na base dele você tem 3 conexões. Você vai ter uma porta de microfone, uma porta de áudio e uma porta USB 3.0. Qual que é a vantagem disso? Você vai poder conectar o seu headset aí, que é cabeado, diretamente na base do Armstrong e não no seu computador. Então isso vai permitir você ter um layout diferenciado aí para deixar o seu setup mais clean e tirar o seu monitor de cima da mesa, se você quer deixar o seu setup como o meu, por exemplo. Além disso permitir que você tenha uma configuração de layout diferente no seu setup, vai também te dar um pouco mais de liberdade, porque a base do suporte vai ficar bem mais próximo do seu headset do que
do seu gabinete. Então isso daí vai deixar você aproveitar melhor o comprimento do cabo do seu headset, o que é algo bem positivo. E o Armstrong também é comercializado em duas cores, então você vai conseguir encontrar ele na cor preta ou na cor branca. Eu escolhi a cor branca porque é a cor que vai combinar muito mais com o meu setup, a tendência é usar itens cada vez mais claros aqui, e a cor branca foi a ideal para mim. E se você tem alguma dúvida referente à forma de instalação do seu suporte articulado aí na sua mesa, o Armstrong é compatível com duas formas de instalação. A primeira delas, e talvez a menos usual, é através da furação da mesa. Então você vai pensar exatamente onde você quer posicionar o seu Armstrong, vai fazer um furo com uma broca 8, que foi a broca que eu usei para furar a minha mesa aqui, e vai instalar conforme é descrito no manual. No caso, eu optei por fazer essa furação aqui, porque atrás da minha mesa tem uma chapa de madeira que serve para dar um pouco mais de sustentação, e com a segunda forma de instalação não ia ficar legal aqui. Eu ia ter que cortar um pedaço dessa chapa de madeira e no momento eu optei por não fazer isso, porque eu vou me mudar ano que vem, talvez o tampo da minha mesa aqui eu mude ele. Então para mim não seria um problema furar o tampo da minha mesa e eu já sabia exatamente onde que eu queria o meu braço. Então eu fiz a furação e fiz esse tipo de instalação que ficou bem mais robusto e aceitou muito bem aqui na minha mesa. E a segunda forma de encaixe é em L, mas esse L não tem um tamanho pré-definido. Na verdade ele tem várias furações e você vai encontrar a furação que vai ficar melhor aí para o seu setup e também vai poder rosquear aí para ele ficar bem firme na sua mesa. E antes de terminar o vídeo, eu só queria enfatizar a qualidade desse braço articulado, que ele é feito completamente em alumínio e metal. É sério, cara, eu tenho um outro braço aqui que nas conexões dele são feitas em plástico. Então ele me passava um certo desconforto, uma certa sensação de falta de segurança, porque eu tenho uma janela que fica atrás aqui dos meus monitores e pegava sol nessa área. Então eu fiquei pensando se esse plástico aí recebendo sol não ia ressecar e em algum momento acabar estragando. O Armstrong não me deu esse tipo de insegurança, porque ele é completamente feito em metal nessas regiões aí de conexões. E o braço mesmo, ele é feito com a carcaça em alumínio, então ele é muito mais robusto, ele passa mais segurança mesmo e é algo que eu consigo indicar de olhos vendados. Eu realmente gostei, realmente é uma opção que eu queria comprar para mim, eu só não comprei a princípio porque meu orçamento estava baixo e eu tinha mais coisas para comprar. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos aí, eu tentei ilustrar o vídeo com bastante takes aí, e se você quiser comprar o seu braço articulado Armstrong ou qualquer outro item da loja da Elements, eu vou deixar o meu cupom aí para você usar lá no site, que vai te dar 5% de desconto em qualquer item da loja da Elements. E aí, você comprando com esse cupom aí, vai gerar uma comissão para mim também, o que vai ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? Meu nome é Bruno Medina, eu vou ficando por aqui, eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima e tchau!